Estamos de volta e bora falar de saúde, né? A escovação dos dentes na infância é extremamente importante. O momento nem sempre é tranquilo e acaba gerando dor de cabeça para os pais e um certo desconforto para as crianças. Mas é importante lembrar também que os papais devem fazer com que os filhos percebam desde pequeno a importância da higiene bucal. E para trazer algumas dicas de como tornar esse momento mais confortável para a garotada, eu conversei com a dentista Jéssica Dantas. Bora ver. Pois é, esse momento de escovação com a criançada pode ser muitas vezes estressante, não só para elas, mas também para os papais. Por isso é preciso ter um pouquinho de paciência, afinal escovar bem os dentes é fundamental. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a dentista Jéssica Dantas. Jéssica, primeiro, qual a importância, né, na verdade, de uma escovação correta para a criança? Bom, sempre que a gente se alimenta, a gente precisa retirar esses resíduos dos alimentos dos dentes. Então, quando a gente escova, a gente livra os dentes de certos alimentos que podem causar determinadas doenças, como a tão famosa doença cárie. Tem também outras doenças, como doenças periodontais, que afetam a gengiva e o osso. Então, assim, é importante escovar para prevenir todas essas doenças bucais. E, além disso, quando a gente não escova e tem alguma doença bucal, a gente também pode ter alguma doença no resto do nosso corpo. E aí, muitas vezes, esse momento é tão estressante para elas. Tem choro, tem birra, mas como é que o papai e a mamãe podem tornar esse momento mais lúdico? Eu sempre falo algumas técnicas para os pais com relação a essa parte da higiene bucal. Por exemplo, se a criança quer escovar só, você pode ter 2 escovas, uma para a criança escovar sozinha e depois você vai lá e escova. Ou então você pode escovar junto com ela de frente para o espelho, dizer para que ela escove os seus dentes e depois você escova o dela. Tem alguns jogos também, jogos infantis, que ensinam a escovação, alguns vídeos também. Então, tem música, tem vídeo, tem jogos, tem todas essas técnicas que você consegue fazer com que ele escove. E aí, deixa eu saber de você, se existe uma idade correta para começar essa escovação e também tem aquela coisa da escova certa? Olha, a idade é assim que nasce o primeiro dentinho, tem que nascer a primeira escovinha também. Então, bebês de 6 meses, 4, 1 ano, nasceu o primeiro dentinho, já deve escovar com uma escova, creme dental também. A gente sempre escolhe uma escova de cerdas macias e cabeça pequena. Então, tem algumas escovas que vendem nas farmácias e supermercados que tem a faixa etária. Você sempre dá uma olhada, vê qual é, se tem a cabeça pequena, se tem as cerdas macias, para que você possa fazer essa escovação corretamente. E aí, por falar em escovação corretamente, qual que é o jeito correto de escovar? Olha, o jeito correto é aquela famosa tríade, que é a bolinha, o trenzinho e a vassourinha. Você vai ter que escovar todas as partes dos seus dentes e, além disso, tem que limpar também a língua e a bochecha. E sempre que for escovar os dentes, tem que ter creme dental, independente da idade? Sempre tem que ter creme dental. Assim que nasce o primeiro dentinho, independente da idade, já deve utilizar um creme dental com flúor numa quantidade de 1.100 ppm de flúor. Às vezes, a gente recebe uma informação errada que precisa utilizar uma pasta sem flúor. Mas o problema não é a pasta, o problema é a quantidade. A gente deve usar uma pequena quantidade 2 vezes ao dia. Muitos pais têm medo de ter a toxicidade com relação ao flúor. E aí, quando a gente usa uma baixa quantidade, não tem esse perigo. E aí, criança, doutora, precisa usar fio dental? Sempre deve, eu sempre oriento aos pais para que já introduzam o fio dental enquanto crianças, para que, não só para que se limpe entre um dente e outro, porque sempre vai ficar resíduo, mas também para que eles criem o hábito, porque quanto mais cedo a gente introduz, mais fácil fica para utilizar durante a vida toda. E aí, para finalizar, aquela pergunta-chave, quando, que os papais devem trazer essas crianças ao dentista e em que período? O ideal é que se traga ao dentista assim que nascem os primeiros dentes, para que eles recebam todas as informações e orientações necessárias para a manutenção da higiene bucal.
Muito obrigada, tá, doutora, pelas informações. Tá aí, informações importantes para você, mamãe, papai, nesse momento que às vezes é bem difícil, mas que com as dicas aqui da doutora Jéssica pode ficar mais especial e mais lúdico. Bruna Moraes para o Em Dia.